Olá, boa tarde. Eu sou Ivanilde Carvalho, ativista e defensora pelos direitos da população originárias e tradicionais brasileira e da preservação de todos os biomas do nosso Brasil. E vos falo desde aqui, de Roma, Itália. Sou âncora deste quadro Ecofeminismo, que tem por objetivo dar voz às nossas lideranças, ativistas e militantes que lutam pelos nossos direitos como mulheres. Dentro desse sistema de sociedade patriarcal, capitalista e racista, e que busca por fim a essa cultura de submissão de mulher frente ao homem e aos governos, com a união da luta pela defesa e proteção ambiental e com o desejo de atingir o bem viver social a todas, todos e a todos. E antes de entrar no nosso tema de hoje, eu gostaria de lembrar a todos que amanhã haverá uma grande manifestação por fora Bolsonaro no Brasil e no mundo. E para quem participar, por favor, não deixe de tomar as medidas de segurança sanitárias necessárias. Máscara FP2, se puderes, levar álcool em gel e mantenha um distanciamento social. E se eu acredito que se o povo está indo às ruas para protestar, é porque esse pandemônio que se encontra como presidente do Brasil neste momento é pior do que a pandemia. E já passou mais do que na hora de ele e a sua banda cair fora. Voltando ao nosso tema, no início da década de 1980, em vários estados do Brasil, surgiram movimentos autônomos de mulheres, com objetivos e ações em comuns. Em muitas atividades, se reuniam as diversas organizações para debater, refletir sobre a luta das mulheres camponesas. Fruto desse processo, em 2004, é consolidado o movimento das mulheres camponesas do Brasil, unificando vários grupos estaduais. Sua ação se dá em torno do objetivo da libertação das mulheres, da construção do projeto da agricultura camponesa agroecológica e a transformação da sociedade. E hoje, a nossa convidada é uma agrônoma e faz parte da Direção Nacional de Mulheres Camponesas do Brasil. Bem-vinda, Michele Calazas. A casa é tua. Estou tão assim contente. Muito obrigada. Nós da MMC que agradecemos esse carinho e essa oportunidade da gente também se manifestar aqui, né, online, podendo falar também contra esse desgoverno que está acabando com o nosso país, mas também falar da luta e da resistência das mulheres, né? Então a gente que agradece a vocês. Somos nós que agradecemos, e lembre-se que esse espaço é nosso, tá? Aqui você está em casa e só nós aqui temos que agradecer por vocês cederem esse momento, esse tempo, que é um tempo de luta, que é precioso, para estar aqui junto com nós. Michele, conta um pouco para nós do teu papel de liderança mulher no MMC, e eu vou te pedir uma coisa quase impossível. De nos fazer uma síntese assim breve da trajetória do movimento no Brasil e no mundo. Eita! Ui! Eu te quero bem, tá? Tudo bem. Eu primeiro só ainda parabenizar vocês, porque eu acho que essa iniciativa desse canal é muito importante. Veja, a gente tem que ocupar, né, todos os espaços a partir da voz das mulheres, a partir da análise que as mulheres têm, né, sobre o cenário atual, sobre o passado, sobre o futuro. Então, eu achei muito oportuno e queria parabenizar vocês pelo canal. Dei uma olhada em algumas coisas, né? Muito, muito bom. Muito importante essa contribuição de vocês para um mundo melhor. Além de outras que, né? Não, eu sei que vocês não contribuem só nas redes sociais, mas nessa também é muito importante. Vou tentar ser breve, mas você pode me cortar também, porque eu falo pelos cotovelos. Então, eita! Então, vou tentar fazer uma síntese. Eu
vou me apresentar um pouquinho, como você pediu, mas eu vou focar na história do movimento, que eu acho que tem mais... tem mais a contribuir. Mas nós também somos curiosos para saber quem é você, viu? Eu sou Michela Calaça, né? Fui uma estudante de agronomia que descobriu o campesinato quando fez agronomia, apesar de ser de uma cidade muito pequena. Né? Essa lógica capitalista que separa urbano e rural. Você mora numa cidade de 10 mil habitantes e acha que não é rural, né? Então é meio essa era a história, e aí eu fui para agronomia e descobri a Via Campesina e os movimentos da Via Campesina, e descobri quem produz alimentos no mundo, né? Descobri a injustiça da falta de reforma agrária, e fui entendendo que transformar o mundo a partir do que eu tinha para contribuir, eu achava que a Via Campesina era esse espaço. E aí, ao conhecer um movimento, né, de camponeses, então juntar o feminismo com a luta pela agroecologia, com a luta por terra e território, eu disse, é esse lugar. Então, eu sou um pouco essa pessoa. No meu estado, eu moro no Rio Grande do Norte, né, que é um estado do Nordeste do Brasil, não tinha o movimento de mulheres camponesas, né, aqui. E aí, participando, enquanto estudante ainda, né, de espaços da Via Campesina, fui conhecendo o MMC, e acho que lá para 2010, em vários outros espaços de construção política que a gente foi fazendo junto. Então, a construção das assembleias populares, a construção da consulta popular, de vários outros espaços. O MMC me deu a tarefa de vir construir e organizar mulheres camponesas aqui no Rio Grande do Norte. E nessa tarefa de 2010 até hoje eu estou, né? E a gente hoje tem movimento aqui, tem numa região do estado, em 4, 5 municípios. É um movimento aqui no estado pequeno ainda, mas a gente quer construir força social das mulheres camponesas, né, aqui no estado. E aí aqui tem outros movimentos da Via Campesina, né? Tem o MST, tem a PJR, né? Tem a própria FEAB, tem vários outros, que é a Federação Estudante de Agronomia do Brasil. Então, esse é um pouco como que eu chego no MMC. E aí, nessa militância, né, tipo, organizando as mulheres na base, né, contribuindo nas reflexões, eu fui escolhida para ser coordenação nacional pelo Estado, e junto com outra companheira, e dentro da coordenação nacional eu fui assumindo a tarefa de também ser dirigente nacional, né, que é um grupo menor, que tem mais tarefas políticas. Então, esse é um pouquinho do que foi meu processo na construção do MMC. O movimento de mulheres camponesas, como você disse, você foi perfeita no começo, a gente tem resgatado isso, porque a gente tem o hábito, né, de falar do movimento de mulheres camponesas a partir de 2004. E aí, nos últimos anos, a gente percebeu que isso era um equívoco, porque 2004 só existiu, né? A gente só fez um congresso para se transformar no movimento nacional no 8 de março de 2004, porque a gente tinha vários movimentos, mulheres organizadas nas bases, nos vários estados do país. Então, a gente percebeu que todo o processo de luta das mulheres por direitos na Constituinte de 88, por ser reconhecida como trabalhadora rural, né? Veja, até hoje tem quem fala, não, fulana não é camponesa, é mulher de não sei quem, né? Sendo que as mulheres trabalham no campo muito, em todos os espaços, em todas as atividades, e além delas, ainda suas atividades, que é considerada como trabalho reprodutivo e de cuidado, na verdade, também são trabalhos de produção, que é o trabalho do quintal, o trabalho do bolo, do beneficiamento. Então, a gente entende que foi todo esse processo que deu origem a que milhares de mulheres se reunissem em Brasília e dissessem assim: a gente quer ter um movimento nacional,
porque é importante que as camponesas tenham uma referência nacional, né, e construa sua estratégia de luta nacionalmente, não só a partir do local, mas nessa relação dialética, né, que é do local para o global, do global para o local. Então, como que a gente faz isso? Então, o MMC é isso. E ele já nasce fazendo parte da Via Campesina. E aqui na América Latina, a gente chama de Coordenadora Latino-Americana de Organizações de Campo, né, que é a CLOC. Então, ele já nasce em 2004 fazendo parte, porque as nossas representações estaduais já faziam parte da construção da CLOC, né? Então, internacionalmente, a gente tem vários outros movimentos também de mulheres camponesas, né, que compõem a CLOC. Então, você tem no Chile a Anamuri, que são mulheres camponesas, indígenas, que tem seu próprio movimento, tem a FENAMUCA, tem um movimento na Bolívia, tem um movimento no Peru. Então, esses movimentos de mulheres, mas na CLOC a gente não se organiza só pelos movimentos de mulheres. Então, as mulheres dos movimentos mistos, então, as mulheres do MST, as mulheres da PJR, as mulheres de outros movimentos nos outros países de movimentos mistos também compõem, né, essa articulação de mulheres que constrói essa luta internacionalmente, que a gente tem nominado de feminismo camponês e popular. Então, nossa história, de forma breve, é mais ou menos isso. Hoje, o MMC está em 17 estados, a gente está em todas as regiões do país, né? Então, a gente constrói um feminismo que é de classe, né? Ele tem uma perspectiva de transformação social, a gente quer construir um outro mundo, de uma outra forma, né? Com relações de igualdade entre pessoas e entre as pessoas e a natureza, né? A gente tem na agroecologia, né, o nosso modo de vida, e isso não é negar que a agroecologia é ciência, mas é trazer o quanto a agroecologia bebe do modo camponês. Nessa pandemia, né, a gente se viu, né, tendo que estar mais nas redes também, que esse era um espaço que a gente não ocupava tanto, então a gente acabava que esse espaço a gente não tinha. Então, hoje a gente tem página no Facebook, página no Instagram. Como eu pessoalmente não tenho, eu esqueço o nome das redes. Mas canal no YouTube, que eu sei. Temos canal no YouTube. Então, ir lá, pode se conhecer mais do movimento, pode se trocar ideia com as camponesas. Então, em especial o Facebook é uma ferramenta que a grande maioria das camponesas tem, e elas comentam lá. Então, acho que esse é um espaço para conhecer mais o MMC. Nós temos um site também, né, onde tem documentos nossos. Então, não sei se eu consegui. Nossa, mas você deu uma aula. Deu uma aula em 5, 6 minutos. Muito bem. Ô, senhora, vou te querer sempre aqui. Vou te querer sempre aqui. Olha, a gente tem um saco, a comunidade aqui, ó, comunidade, obrigada de coração, mas não esqueça de dar o joinha e de compartilhar essa live para fortalecer esse canal de femininas e mulheres que lutam pela igualdade de todos nessa sociedade patriarcal, que basta, né? Já basta. E não esqueça, compartilhe, e deixa eu falar para vocês que essa transmissão devo agradecer a todos os nossos parceiros que estão retransmitindo essa live. Obrigada de coração. Tem tanta gente bonita aqui, o MMSC de Alagoa, tem a Noelle Dabro, tanta gente. A Adriane Caná, amiga, saudade de ti, mulher Adriana, eu conheci aqui. Estávamos próprio numa manifestação por fora, ele não, aqui a Roma. Conheci ela, amor. Obrigada por tudo, foi ela que me meteu em contato com com a maravilhosa Michelle. Obrigada, gente. Olha, a Cirei Gaspereto, estamos aqui, ó, tanta gente, a Laura Alves, Martina Diniz do Santo, obrigada, gente, obrigada de coração a todos vocês que estão nos acompanhando. Agora, senhora, a gente falou lá dos canais de vocês, não?
dos canais sociais. E eu tive lá futucando, que eu gostei muito, o canal de vocês, e vi que no mês de março vocês fizeram, que foi no mês de março, não, do movimento, vocês fizeram, que era dentro do processo de vocês de formação, um diálogo pedagógico a partir do feminismo camponês popular. E vocês realizaram ali um diálogo que teve como o tema capitalismo, patriarcado e racismo. Qual era o objetivo dessa atividade, Michela? Tá. Veja, os diálogos pedagógicos a partir do feminismo camponês popular, ele ainda está acontecendo. Ele é um processo de formação que vai levar aproximadamente 1 ano e meio, onde nós trabalhamos com a lógica, né, de uma pedagogia paulo-freireana, mas também na lógica do método tempo escola, tempo comunidade. Hoje em dia, com essa coisa virtual, até isso é meio esquisito. Mas, e qual é a lógica, né? Você tem um tempo onde a gente se reúne virtualmente hoje e debate um tema, tem, né, um diálogo, uma pessoa abre o tema e as outras vão colocando, vão debatendo, mas entre um diálogo e outro, a gente tem textos para ler, atividade para fazer, reúne com o grupo de base, reúne nas comunidades, da forma que é possível, tendo em vista que a gente está em pandemia, né? Então, nem sempre é possível fazer presencialmente. Então, esse processo vai ser um processo de formação longo, onde a gente quer debater, continuar aprofundando cada tema para dizer o que é que para nós significa o feminismo camponês popular. Então, esse primeiro, né, é a gente caracterizar o que é essa sociedade que a gente vive. Então, a sociedade que a gente vive, ela é capitalista, patriarcal e racista. Esses 3 sistemas, eles se juntam, né, são amarrados entre si para nos explorar, dominar e oprimir. Então, é importante a gente caracterizar para a gente entender contra o que a gente luta, né? Para a gente acabar com aquele discurso de assim, vamos primeiro derrubar o capitalismo, depois resolve a causa das mulheres. Não, o meio ambiente vem depois. E como que destruir o meio ambiente, oprimir a mulher, explorar o trabalho da mulher, ser racista faz parte da lógica de acumulação de lucro, e isso está imbricado. Então, esse primeiro tinha esse papel, né, da gente dialogar sobre isso, fazer essa análise. E aí a cada mês a gente vai postar uma parte do diálogo, né? Porque a parte de debate é mais interno, a gente acha que deve ser mais interno, então a gente posta só a primeira parte. Então, a cada mês a gente vai postar um. Então, o próximo são as lutas que enfrentam esse sistema. Então, vamos ter uma aula, um diálogo com todas online. E aí a gente separa só essa primeira parte, coloca no YouTube, devemos colocar no próximo mês. Então, isso vai até provavelmente junho do próximo ano. E esse é um processo de formação que tem essa ideia, dizer o que é que para nós é o feminismo camponês popular, o que é que a gente constrói, como que a gente faz, quais são as nossas lutas. Então, esse é... É necessária essa formação. Não, é necessária. Não, é necessária. Brava. Muito bem. Olha, antes de entrar nesse tema, que eu sei que desde o dia 22 do sábado passado, e que durante toda essa semana, Michele, vocês, como movimento de mulheres camponesas, estão realizando a Jornada Nacional Semente de Resistência, e que conclui hoje, né? Antes de você falar sobre isso, eu vou pedir a nossa amiga que está lá atrás, no backstage, de nos fazer ver um vídeo justamente sobre esse tema. Vamos lá, Claudinha? Ela briga comigo. Manifesto das Camponesas em defesa da vida, contra a fome e por vacina. Nós, militantes do movimento de mulheres camponesas de todo o país, somos sementes de resistência, nesse momento em que enfrentamos os resultados nefastos de uma crise econômica, política, ambiental, sanitária, com um governo que não se preocupa com o povo. Falar e viver esperança, construir transformação,
são desafios que nós, do campo, das águas, das florestas e da cidade, não podemos abrir mão de fazer. Ser classe trabalhadora, se organizar e lutar, é construir a mudança. Hoje no Brasil, já são quase 500 mil mortes evitáveis causadas pela Covid-19. Toda a nossa solidariedade a todas e a todos que perderam alguém que amavam. Estas mortes têm responsáveis e eles precisam pagar pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer. Esse governo genocida, né, que deveria estar comprando as vacinas com agilidade para a população brasileira, como outros países já compraram a vacina, já vacinaram, mas fica procurando briga com outros governos, com o governo chinês, e a população está aí, devido a esse descaso com a população brasileira. Tem tantas mortes para a população e pouca vacina. Um governo que não assinou os contratos da vacina e hoje a gente vivencia um desastre com a população. O governo Bolsonaro conseguiu a proeza de prejudicar a economia, não assegurou os empregos, dificultou a aquisição e a produção de vacinas, dificultou a produção de alimentos saudáveis pelas camponesas e camponeses e ainda diminuiu o auxílio emergencial a um valor mísero que é insuficiente para comprar comida. O Brasil voltou ao mapa da fome. Já são mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome e mais 116 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de insegurança alimentar, ou seja, não sabem o que vão ter para comer. O governo negou direitos à agricultura camponesa e familiar, o que nos impediu de ajudar no combate à fome, quando vetou quase por inteiro o PL 735, Lei Assis de Carvalho, em 2020. Bolsonaro vem dificultando a votação e aprovação do PL 823, Lei Assis Carvalho II, demonstrando que a fome sempre foi um projeto político dos poderosos. Essa atuação de Bolsonaro e seus aliados nega ao campesinato o direito de produzir alimentos de verdade, impedindo que haja o combate à fome em nosso país. O governo Bolsonaro atua como se não tivesse nada com a inflação no preço dos alimentos. Essa inflação é resultado do apoio do governo para que o agronegócio continue ganhando muito dinheiro enquanto o povo morre de fome. Em 2020, em plena pandemia, uma empresa de arroz e feijão no Brasil teve seu lucro de 93,1% a mais em relação ao ano sem pandemia. Suas ações demonstram todos os dias um total desrespeito pela vida do povo, desrespeito pela sustentabilidade da natureza, ataque aos nossos territórios. Por isso, nós mulheres, organizadas no movimento de mulheres camponesas, entendemos que esse desastre que estamos vivendo no Brasil, com volta da fome, desastre nas questões ambientais, ataque aos territórios, o povo ainda sem acesso em massa à vacina, são resultados de um projeto de morte desse governo Bolsonaro. É preciso lutarmos pela vida e assim derrubar esse governo. Fora Bolsonaro! Nossa, é impossível não se emocionar. Devo te falar, Michele, que a minha filha, ela viu o vídeo, não? E no final ela disse, mãe, é lindo, mamãe, a música de trás é linda. Mas esse Fora Bolsonaro foi o que eu mais gostei. Tem que ter o Fora Bolsonaro, né? Porque senão... Então, tem só que ter. A vacina não nos salva, só
o medicamento, o tratamento precoce é fora Bolsonaro. Muito bem! Muito bem. Conta para nós, o que vai acontecer hoje? O que vai rolar hoje? Onde é que as pessoas podem acompanhar? Tá certo. Hoje, deixa eu só pegar aqui que eu anotei, para não dizer besteira. Não sou eu que não... pensava que fosse só eu que colava! Eu tenho uma colinha! O tema de hoje é Mulheres, Semente e Saúde, né? A gente vai ter a participação da companheira Vanderleia, que é uma companheira do MMC do Rio Grande do Sul, mas também é professora na Federal da Fronteira Sul. A gente vai ter a companheira Josilene, do MMC de Alagoas, Belinha de Minas e Tamara, aqui do Rio Grande do Norte, que inclusive está aí também, vendo a gente. A companheira vai ter uma saudação da companheira Maria Inês. Então, a ideia é tratar sementes, saúde, né? Tipo, como é que a gente vê a produção de semente para além de só a produção, né? O que é que isso significa de uma forma mais integral, de pensar a saúde nossa, mas a saúde do planeta. Eu vou só para falar um pouquinho da jornada rápido, tentar fazer um resgate rapidinho do que é que ela significa, né? A gente tinha, né, desde 2006, uma campanha nacional de produção de alimentos saudáveis, né, onde a gente estava no debate da ampliação da produção de alimentos saudáveis, da importância disso para as mulheres, né, não só para produzir, mas porque majoritariamente somos nós que cozinhamos, então um diálogo entre mulheres, campo e cidade, nessa campanha muito importante. No golpe de 2016, a gente percebeu que aquele golpe não era contra um partido, não era contra uma presidenta, era contra a classe trabalhadora e era contra o que a gente tinha conquistado minimamente nesse período. O que é que isso significa, né? Isso significa que a gente sabia que a volta da fome ia ser imediata, né? O ano seguinte ao golpe já tinha uma volta da fome e a forma que a gente pensou que era mais importante de enfrentar é colocar o máximo de resgate de sementes que a gente podia em pauta. Então, esse foi a ideia da campanha nacional de sementes da resistência. Então, nossa ideia é que em cada território onde a gente tivesse, além das sementes que a gente já tem salva, a gente procurasse salvar outras sementes para que a gente tivesse autonomia para produzir alimentos, né? E aí chega nessa pandemia, com esse pandemônio aqui governando o nosso país, a gente percebe uma ampliação da fome. Então, a gente está na pandemia, no isolamento produtivo, né, tentando produzir, tentando contribuir com diminuição da fome, fazendo doação, mas produzindo também para vender. Então, fazendo luta política para que fosse aprovada uma lei. Então, a lei Assis de Carvalho, porque eu acho que, para entender um pouco esse manifesto, a gente consegue, o ano passado, aprovar uma lei para que os camponeses recebessem auxílio emergencial. Acho que essa é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem. Camponeses, indígenas, quilombolas não têm direito a receber o auxílio emergencial, a não ser que estejam no cadastro único da extrema pobreza, senão não têm o direito. Então, a gente construiu uma lei junto com a oposição para ter direito a esse auxílio emergencial, para que a gente conseguisse ter política de produzir mais comida, que o governo comprasse para entregar a quem mais precisa. E, óbvio, um governo de morte vetou. A gente aprovou na Câmara, aprovou no Senado, e ele vetou praticamente toda a lei. A gente, esse ano, está com o que a gente está chamando de Lei Assis de Carvalho II, tramitando no Congresso, tem tudo para passar, mas só a mobilização popular vai fazer com que esse governo não vete e não continue nos impedindo de produzir alimento. Então, por isso que, trazendo, como você tinha falado no começo, por isso que amanhã o Brasil e o mundo todo vai estar na rua por vacina no braço, comida no prato, auxílio de R$600 e o nosso principal tratamento precoce, que é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, mas cuidado, todas as precauções, álcool em gel, máscara, distanciamento social. E eu queria te pedir a permissão, Michele,
de usar esse espaço que é dedicado a vocês, a MMC, esse programa, para poder falar de uma situação que todos que estão aí no Brasil estão acompanhando, como aqui no exterior, que aconteceu esses dias ali no Pará, na zona de Jarareacanga. Me perdoe se eu fico nervosa quando eu só me lembro, com a comunidade de Munduruku. Tá? Eu acho que todo mundo, tenho certeza que todo mundo está acompanhando, porque nós também aqui ficamos na aflição, e nós temos aqui o pessoal, as lideranças dos movimentos indígenas do Brasil, a PIB, bem como os demais órgãos da sociedade civil no Brasil e no mundo, vem apresentar um manifesto de repúdio aos ataques sofridos pelos indígenas Munduruku de Jacareacanga, assim que a gente pede a todos que assinem esse manifesto e apoiem o povo Munduruku e os povos originários do Brasil. Assim que agora a gente vai passar um vídeo, Michele, e eu te peço permissão, tá bom? Claro, essa luta é nossa também. Obrigada de coração. São os nossos povos originários, né? Obrigada. O Brasil é os nossos povos. Obrigada, querida. Todos que apoiaram, né? Mas também fazer um alerta que não é somente os Yanomamis, mas agora chegou ao conhecimento aqui, através da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas, a situação no Pará, onde essa semana estava planejada uma operação da Polícia Federal para retirar garimpeiros ilegais, e que, segundo o que apresentaram, essa informação teria vazado entre garimpeiro, e hoje estão ameaçando os indígenas com tiroteios, incendiando casa de lideranças Munduruku, isso no estado do Pará. A liderança, como a Alessandra Munduruku, que já participou de muitas audiências aqui nessa comissão, já vem denunciando há algum tempo e está solicitando um apoio nosso, do parlamento, para que haja presença urgente da Polícia Federal. Então, eu faço essa denúncia aqui, senhor presidente, como urgência, medida necessária, que a gente possa encaminhar também aqui pela essa comissão esse pedido da liderança Munduruku. Carta aberta do povo Munduruku. As lideranças do movimento indígena do Brasil, bem como as demais lideranças e órgãos da sociedade civil no Brasil e no mundo, que subscrevem essa ata, vêm respeitosamente apresentar manifestação de repúdio aos ataques sofridos pelos indígenas Munduruku de Jacareacanga e, sobretudo, vem apoiar publicamente as operações e investigações dos crimes ambientais cometidos por garimpeiros clandestinos contra o território indígena e as lideranças que habitam naquela região. Os ataques à terra Munduruku têm se acirrado desde abril, quando garimpeiros ilegais se apresentam fortemente armados e com maquinário pesado de exploração de minério, foram impedidos por caciques indígenas daquela região de acessar a área indígena da bacia do rio Cururu, nas proximidades do Igarapé Baunilha, área que até então estava intocada. Após esse fato, os ataques aos indígenas Munduruku têm se acirrado com a depredação e furto de materiais da sede da Associação de Mulheres Indígenas, assaltos, agressões indígenas contrários à exploração, ameaças, sequestro de lideranças do território indígena. Reitera-se que as queimadas às aldeias indígenas da região já haviam sido anunciadas pelos garimpeiros da área e denunciadas às autoridades policiais pelos caciques e lideranças indígenas da região. As denúncias das ameaças praticadas pelos garimpeiros foram levadas ao conhecimento do Ministério Público Federal ainda neste mês de maio de 2021. Em vista presencial das lideranças indígenas à sede daquele órgão. Deste modo, ressaltamos que as atividades ilegais na área são comandadas por grupos de empresários denominado Boi na Brasa, que possuem amplo poder econômico e financiam os ataques praticados aos indígenas Munduruku, contra o qual existem diversos mandados de prisão e que já houve cumprimento de mandado contra um dos membros deste grupo, que infelizmente teve sua prisão revogada dias antes da queimada das casas dos indígenas Munduruku. Os setores do poder público, segurança pública e judiciário que prezam pela democracia e respeitam a Constituição devem proteger as lideranças que até o momento totalizam a quantia de mais de 10 lideranças ameaçadas.
O povo Munduruku está órfão de apoio. Exigimos a prisão de todos os envolvidos nos ataques ao povo Munduruku. Que a vida e segurança das lideranças e caciques sejam garantidas e protegidas. Que os invasores sejam removidos do território Munduruku. Que as autoridades envolvidas com estes grupos criminosos sejam investigadas e afastadas de suas funções. Entre no link e assine você também. Gratidão. Nossa, olha, acabamos de chegar aqui, uma notícia própria atual, é que a Polícia Federal, ali do Pará, evacuou do território indígena Munduruku. E eles, os povos, estão abandonados à própria sorte, é melhor. Meu Deus, estão no próprio azar. Isso é a palavra mais justa, é difícil. Eu gostaria... O quadro aqui do ecofeminismo, a gente tem sempre a parte assim, ligeira, suave, para poder suavizar um pouco, não de tantas notícias trágicas, que faz só adoecer os nossos corações. Mas eu não me sinto, depois dessa notícia, eu não me sinto realmente... não me sinto no meu ádio de falar sobre comida, apesar de que todo mundo, eu tenho certeza que a grande maioria da comunidade estão esperando esse momento, mas eu vou pedir, Michele, desculpa, tá bom? Mas tá realmente uma coisa muito trágica que está acontecendo aí com a nossa população originária tradicional. Isso que você falou, eu não sabia que os povos originais, os tradicionais, os quilombolas, os agricultores não têm o direito a esse auxílio emergencial, são coisas que não é divulgada, não é gritada a quatro cantos, então é importante que a gente, cada ocasião, cada espaço, a gente possa falar. E eu vou te pedir encarecidamente que faça as tuas considerações finais e a tua mensagem, porque nós vamos ficar devendo essa receita, tá bom, Michele? Ó, esse é só um motivo para que você volte, não é verdade? Eu acho que não, eu acho que foi porque a receita era meio fake, né? Porque eu peguei de mamãe, porque eu não sei fazer. Aí eu acho que contribuiu para isso. Estou brincando. Mas, assim, eu acho, brincadeiras à parte, né? O momento, elas são importantes também, porque é isso que você diz, o momento é muito difícil, né? Às vezes, quem está fora do Brasil... E às vezes até mesmo quem está dentro do Brasil, mas está na cidade e tem trabalho, está conseguindo fazer isolamento, né? Está numa condição que eu não gosto nem de chamar de privilégio, porque é numa condição minimamente humana, que é a condição que nossos povos não estão. Então, eu acho que a gente enfrentar esse debate é muito importante. Então, eu acho que o que está acontecendo com os nossos povos originários no Brasil, e aí também com o nosso povo quilombola, né, do ataque, não é de hoje, né, eu acho que um canal, né, que fala sobre decolonialidade sabe o papel do colonialismo para acabar com nossos povos originários, mas agora eles estão, de novo, representados no governo. Essa é a grande diferença. Então, esse povo, né, que quer tirar da natureza toda a riqueza possível, independente de em cima de quem, de quais povos eles vão passar, hoje eles têm um representante no governo, e aí por isso que eles se sentem mais à vontade de atacar mais, de fazer... Então, assim, esse é mais um motivo que a gente precisa fortalecer as organizações. Eu acho que uma coisa que é, para ir terminando a minha fala, que eu acho que é o central. É muito importante a gente fazer luta, é muito importante quem pode, em todas as condições, estar na rua amanhã, quem não pode se manifestar de outra forma, mas a gente tem que criar e fortalecer as organizações que existem, né? Então, assim, a gente precisa estar organizado. Sozinha, ninguém vai conseguir resolver. Não é só derrubar esse governo, porque quando a gente caracteriza o processo que o Brasil está vivendo como neofascista, né, um fascismo novo,
uma forma nova de fascismo, significa que não é só Bolsonaro, né? Que existe toda uma estratégia por trás disso. Então, a gente só vai conseguir enfrentar isso coletivamente. E é claro que as eleições de 22 têm um papel, é claro que outras questões têm um papel, mas é só organizados, né? Então, a gente precisa fortalecer as organizações e fortalecer espaços de diálogos como esse canal e como outros, para a gente derrubar Bolsonaro, mas derrubar a corja que garantiu ele lá e que tem garantido ele lá, e que é importante que a gente saiba que é gente que tem muito dinheiro. Porque ninguém com tanto crime cometido consegue ficar no governo se não tiver gente de muito dinheiro segurando ele lá. A sensação que eu tenho é que ele faz de tudo para querer sair de lá, ou está sempre provando, estirando a corda, né? Porque não é possível, os absurdos que nós escutamos eles e todo o bando deles fazerem e falarem, que tu fica assim, mas como pode ainda estar ali? Né? Mas olha, hoje é um programa excepcional, porque a parte da nossa receita que damos em cada programa, em vez de colocar a série Cura da Terra, a gente vai colocar um outro vídeo denúncia. Tá? Um vídeo denúncia que nos chegaram, e que é sobre a invasão ali em Amaragi, em Pernambuco, no acampamento Bondade, do MST. Tá bom? Vejamos. Não, estão me corrigindo aqui, me disseram que não. Pessoal, estão vindo pra cima, né? Muita bala. A gente vai resistir até onde der. Fazer despejo da forma como eles fizeram hoje, massacrante durante a pandemia, é crime. Eles estavam lá com mais de 250 policiais. A usina estavam aí com em torno de 40, 45 capangas armados, fazendo o papel da polícia sem máscara, e as famílias encurraladas, com a polícia jogando gás lacrimogêneo e os usineiros capanga da usina tirando contra os trabalhadores. Então essa aliança que foram feita agora com a polícia e a usina para fazer uma ação de reintegração de posse, deu no que deu. Famílias humilhadas, escorraçadas, 7 pessoas presas, entre elas uma criança. Levando em conta que as 250 famílias que estão aqui hoje em luta, em resistência nesse processo, não tem condição de ter uma moradia, né? Não tem condição de ter o próprio sustento. Então, através da terra, através da luta, estamos buscando esse objetivo. Sou mãe de família, trabalhei aqui durante 8 anos nessa Bonfim, para poder dar o alimento das minhas filhas. Hoje estou aqui em busca de pegar a terra, correndo o risco de ser despejada, sem ter para onde ir nessa pandemia. Tempo de pandemia, praticamente quase passando fome, porque não tem trabalho, né? Eu trabalhei 40 anos nessa empresa. O que a gente ganhava era muito pouco, não dava para se alimentar a nossa família. Se nós plantávamos roçado, ela sempre botava vigia, mandar arrancar, para massacrar o trabalhador em todo canto que chegava. Precisando da terra para cultivar e plantar e viver, para a gente criar nossos filhos. Eu tenho um monte de amiguinho aqui. Eu brinco de pega-pega, tomo banho no riacho, porque aqui é legal. A gente precisa de moradia, a gente precisa de luta, e nós precisamos de trabalhar. Estamos em resistência, vamos resistir a esse processo, né? E não vamos retroceder nessa situação. MST! 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 Deixa eu respirar aqui profundo. Gente, eu não posso ver essas coisas que eu me emociono. E eu tenho que me concentrar. As voltas a gente tem que ser até fria e ser objetivas, né? Vou me corrigir, porque me falaram, não, a gente vai ter que colocar a cura da terra. Então vamos, vou agradecer aqui o bate-papo com a comunidade. Agradeço a todos por participar, por nos escrever. Tantas mensagens, peço desculpa se eu não li. Tô te lendo aqui, ô Gilberto Soares. Comida no prato, vacina no braço
e fora Bolsonaro genocida! Súbito, ligeiro, já! Olha, agradeço a todos vocês. Obrigada, Michele. Vamos ficar agora com esse belíssimo vídeo que faz parte da série A Cura da Terra. Um beijão a todos que tiveram presente, aos nossos parceiros, que são mais de 70 canais e páginas que fazem essa retransmissão. Michele, de coração, olha, obrigada. Amanhã, lembre, leve o gel, o álcool em gel, a máscara e distância, tá bom? Faz assim no braço, tá? Assim, distância. E vamos lá gritar forte por fora Bolsonaro! Ligeiro, súbito e já. E vocês, olha, a próxima semana estaremos aqui. Fique com Deus, com os orixás, com todos os deuses dos universos, com a Madre Terra. E até a próxima. Tchau. Até. Bom final de semana. Nada. Beijo forte. Beijo. Eu sou Maria Leonice, hoje eu resido na terra indígena 7 de setembro, aldeia Paité, Cacoal, Rondônia. Então, o respeito a nós mulheres, né? Eu acredito que tem que existir porque é nós mulheres, é de nós que surge a vida. E por isso nós vemos influenciando os nossos filhos que vêm nascendo e todos que nos rodeiam a respeitar não só o meio onde nós vivemos, mas também respeitar aqueles que chegam até nós. Hoje, a sociedade não indígena ela influenciou muito a desrespeitar esse meio onde nós vivemos. Muitos deixaram de respeitar os animais, a floresta, os rios, né? Os espíritos que nelas habitam. O nosso planeta, a nossa mãe terra, ela pede socorro. A gente vê isso no mesmo tempo quando você observa o clima. A gente vê todo esse impacto que está acontecendo nesse território. Eu acredito que a terra hoje, ela diz para nós que se ela não for tratada, ela vai morrer. E com ela, todos nós que vivemos nela. E por isso que nós, povos indígenas, nós pedimos respeito também por nós e por tudo que nós temos na nossa comunidade. Porque só através do respeito, eu acho que a gente vai conseguir avançar. E eu acredito que as mulheres, com conhecimento, né, nosso, junto com os nossos pajé, nós temos sim como curar, né? Mas isso também não só depende de nós, populações indígenas. Depende também da sociedade não indígena entender que eles também fazem parte. Porque se nós vamos tratar, nós queremos curar, mas nós não vamos conseguir se a gente trata de um lado e eles ferem de outro lado. Então a gente precisa da união dos povos indígenas, né, entre homens, mulheres, crianças, jovens e anciãos e todos os conhecimentos dos povos indígenas, mas também da sociedade não indígena. Por isso que nós estamos aqui buscando, né, junto, formar essa aliança para que nós consigamos tratar a cura dessa terra. A todos aqueles que estão indignados, a todos que estão revoltados, a todos que não aguentam o negacionismo frente a tantas mortes no Brasil e no mundo. Mobilizem-se, vão às ruas nesse 29M. Mobilizem-se pelas redes sociais, aqueles que não podem sair de casa. Ecoem a sua revolta. Organizem-se para derrotar o Bolsonaro. Olá pessoal, sou Beatriz Barbieri, diretora de Universidades Públicas do Centro dos Estudantes de Santos pelo Movimento por uma Universidade Popular e enquanto movimento estudantil, junto com os movimentos populares, sindicais, de juventude e partidos políticos, estamos convocando todas e todos para ir às ruas no dia 29 para o ato Fora Bolsonaro e Mourão, por emprego, vacina no braço e comida no prato, que ocorrerá em todo o Brasil. A mobilização reivindica a garantia da derrubada imediata do governo Bolsonaro, a vacinação para toda a população e o fim do teto de gastos. A participação do povo na rua e a pressão popular é essencial frente à crise econômica, social, política e sanitária gigantesca que se agrava cada vez mais no Brasil.
Lutamos contra o aumento da fome, do desemprego, pelo impeachment imediato de Bolsonaro e Mourão, por um auxílio emergencial digno, a vacinação de todos os brasileiros pelo SUS, pela revogação do teto de gastos, contra a reforma administrativa, em defesa das nossas empresas estatais, pela continuação da CPI e responsabilização de todos os culpados pelo genocídio da nossa população. Então, junte-se a nós para construirmos atos massivos respeitando todas as medidas de segurança sanitária em diversas cidades do país, como parte da contraofensiva dos trabalhadores frente a tanta miséria e violência, rumo à greve geral e derrota completa do bolsonarismo. Dia 29 de maio é povo na rua, vacina no braço e comida no prato. Oi, meu nome é Emily e eu sou do Centro José de Santos, região da Baixada Santista. Se você, assim como eu e milhares de outros, também está indignado com a situação do país, venha se somar com a gente no Tsunami da Educação. É dia 19 de maio, sábado, às 4 horas da tarde. Veja qual está mais perto de você e da sua cidade. É no Brasil e no mundo. Fora Bolsonaro! Era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campeiro seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande paratleta, fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo o Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.